Mateus 5, de 13 a 16, a palavra de Deus diz assim, ó: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançando fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos e colocamos diante de ti a tua palavra que foi lida, Pai, pedindo a unção do teu Espírito Santo nessa noite, nesse lugar, para que nós possamos, Deus, ser ministrado pela sua palavra, Pai. Nós te pedimos que o Senhor repreenda todo ladrão da palavra e que, Senhor, que essa palavra encontre terreno fértil para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse aqui anteriormente, nós estamos nos aproximando agora, está às nossas portas, um momento que acontece na nossa cidade, que é celebrado por muitos e lamentados por outros tantos, um momento que nós teremos chamado Carnaval. Vocês são crentes mesmo, né? Vocês são crentes? Vocês não sabem que vai acontecer o Carnaval agora, esses dias? É novidade para vocês? Deixa eu explicar. Vai começar domingo agora, Carnaval. Vai ter desfile na Marquês de Sapucaí. Vai vir a Portela, a Mangueira, a Mocidade Independente, o Padre Miguel e todos, um monte de escola vai desfilar. A esse momento nós intitulamos Carnaval. Tem samba, batuque, um monte de coisa. Esse momento está se aproximando na nossa cidade. E por conta da cultura que nós passamos, uma cultura que é permeada por outras religiões, por outras culturas e por outros modos de viver, dentro dessa prática existe uma prática chamada ecumenismo, que é quando a gente pega várias situações e trazemos para dentro de um escopo só. É como se, por exemplo, nós temos uma figura do diabo, por exemplo, que a gente vê, que ele tem chifre, tem bigode, tem um rabo com seta, aí tem uma pata de boi, um pé de camelo, um monte de coisa. Vocês já viram essa figura que tem por aí? Do Cramunhão? O que acontece? A igreja, por si só, ela viu que existiam várias culturas diferentes, a representatividade do negativo, a representatividade de Satanás era denominada de várias maneiras. Por exemplo, de vez em quando era um camelo, em outras culturas era um bode com chifre, em outras culturas era um homem com bigode. Então, a cultura que era predominante, uma cultura aí que tinha, que eu não vou falar o nome, ela resolveu pegar essa figura de vários demônios que existiam e criar um demônio só, a fim de trazer a atenção da população vigente, todas para aquela religião que era do império na época. Ou seja, ela pegou de repente o camelo, que era de uma religião, e falou: olha, bota a pata do camelo como sendo de Satanás. Em outra cultura tinha um bigode, então eles pegaram e botaram o bigode como sendo de Satanás. Em outra cultura tinha um chifre, então eles pegaram todas aquelas situações, colocaram numa imagem só e falaram: olha, esse aqui agora é o diabo. E todas as religiões, então, de maneira ecumênica, começaram a olhar para aquele lugar. Existe também uma prática que foi feita há pouco tempo atrás, que, por exemplo, nós temos religiões aqui que são do Império Romano, que é a que domina a nossa cultura, e tem religiões de matriz africana. Então existia, por exemplo, uma deusa do mar, e aí então essa cultura, essa coisa, esse modus operandi romano resolveu pegar Iemanjá, por exemplo, e transformar em uma santa que é referente daquela igreja, a fim de trazer todos os olhares da sociedade para essa religião. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém. É porque eu não quero falar aqui o nome da religião, o nome de que foi fundada em Roma, porque eu não quero agredir a ninguém. Mas ela tem essa prática ecumênica de pegar datas que existem e trazer para o seu calendário, a fim de trazer a cultura da população que a cerca para
aquela cultura. Assim, por exemplo, foi com o Natal. Você conhece o Natal? Natal vocês conhecem. Carnaval vocês não conheciam não, mas Natal vocês conhecem, né? O Natal, por exemplo, aquela data que vocês se assentam na mesa, compram chester, rabada, rabanada, que vocês tiveram há pouco tempo atrás, ela era uma data que era celebrada o Deus Sol. O Sol era celebrado por uma cultura. Quando o cristianismo adentrou por dentro do império, o império resolveu pensar o seguinte: olha, se o Deus Sol, que é o maior dos deuses daquela cultura, é celebrado em tal data, vamos trazer essa data, que é em dezembro, para o nosso calendário, a fim de celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo nessa data também. Ou seja, mais uma vez, Roma pegou elementos do paganismo e inseriu dentro do calendário do cristianismo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O carnaval, por sua vez, não foge muito a essa regra. Eu não entendo muito bem, mas o carnaval ele é 40 dias antes da Páscoa. Porque, entenda, olha só como é que eles fizeram. Na Grécia, era comemorado antigamente a festa do vinho. Olha bem, o deus do vinho, por sua vez, era Dionísio. Naturalmente, se a festa é do vinho, ela vai ter o quê? Vou dar mais uma chance para vocês. Se a festa é do vinho, ela vai ter vinho. Era uma festa regada a vinho. Conforme o tempo foi passando e essa cultura chegou em Roma, Dionísio passou a ser chamado de Baco. Chegando naquele lugar, a festa, ela segue o mesmo roteiro. Ela celebra o vinho. Então ela é regada a vinho. Mas eu falei para você que quando ele chegou naquela cultura, ele passou a ser chamado de Deus Baco. E aí, chegando naquela cultura, a festa, ela ganha um corpo maior. Ela começa a ser celebrada com vinho, comida e orgias das diversas espécies que você possa imaginar. E aí, se você parar para pensar um pouco, você vê que Baco, ele origina uma outra palavra que está ligada a alguns tipos de orgia. Você não precisa falar. Você só pensei. Vocês estão entendendo? Amém. Pois bem. E nessa festa que acontecia, era normal, quando chegava aquela situação da festa do Deus Baco, haver uma troca. Como assim uma troca? O homem se vestia de mulher, a mulher se vestia de homem, o rico se vestia de pobre e o pobre se vestia de rico. Só que o rico, para ele poder abandonar a casa dele, se infiltrar no meio do povo para poder celebrar, ele se fantasia como os outros, mas ele começa a usar máscara. E aí, então, essa festa, ela vai tomando corpo, e vai chegando aos moldes que o cristianismo olha para aquela situação e fala: olha, a gente precisa inserir mais essa festa ao nosso calendário. Como é que nós podemos fazer isso? Por uma coincidência, essa festa eles colocaram ali para iniciar o período da Quaresma, que era os 40 dias antes da Páscoa. E aí, essa festa eles denominaram de Carnavale, que era o adeus para a carne. Ou seja, você tinha aquele período para, irmão, vai, mas não olha para trás não, você só vai. Quando você voltar, você vai ter que se purificar durante 40 dias, porque a bagunça é das braba. Tá bom. Essa é a última festa que eu vou ter e depois vou ter que ficar 40 dias me purificando, Tá bom. O que a gente faz então? Vamos inserir essa festa no calendário cristão. É o tempo que você tem aí para, vai com a tua carne aí, depois você vai ter que se purificar. Tudo bem. Vou fazer o quê?
inseriram lá, não sou eu que mando, e foi levando. Quando essa festa chegou aqui no Brasil, ela chegou aqui e começou a ser celebrado o carnaval. Vocês estão acompanhando a historinha do tio Pablito aqui para vocês, né? Pois bem, quando chegou aqui, pegaram um homem e vestiram aquele homem lá. Falaram assim para ele, ó, esse aqui é o Rei Momo. Aí, tá vendo? O resto finge que não sabe. Só tem uma pessoa que... O resto finge que não conhece. Vamos ver. Mas depois, na quarta-feira, você vai estar vendo lá. Imperatriz Leopoldinense, nota 10. Todo mundo vê. Aí, quando chegou aqui, vestiram o homem de Rei Momo. O Rei Momo, por sua vez, na mitologia, era um cara que gostava de bagunçar com o Olimpo. Ele gostava de fazer bagunça, caçoava de Zeus, caçoava daquele pessoal todo lá. Um dia o pessoal se irritou, expulsou ele de lá. Aí ele veio para a Terra. Como ele era um cara zombeteiro, como o Momo era um cara que gostava de bagunça, quando ele viu o carnaval, ele gostou. Ele achou aquilo um barato. Ah, essa aqui é a minha praia. Quando chegou aqui no Rio de Janeiro, o que o governador fez? O que o prefeito fez? Olhou para aquele homem e falou assim, ó, eu sou a autoridade desse estado aqui. Toma aqui a chave desse lugar e governa aqui durante uns dias. Eu falei para você que no ofertório o homem espiritual discerne as coisas através do... Só que, querido, para discernir uma coisa, precisa que aquilo esteja escondido. Mas, queridos, o carnaval, ninguém esconde nada de ninguém. Tá tudo aí, literalmente, tá tudo aí para você ver. Até o que você não quer ver, você vê. Porque agora você sai para bloco de carnaval, o pessoal tá saindo sem roupa. Então tá tudo aí para a gente ver. Não precisa ter discernimento espiritual para entender que essa festa, ela é regada a coisa que não presta. Você, se alguém chegar para você e falar assim, Rogério, me empresta a chave da sua casa, se ele cometer a loucura de falar sim, eu te dou a chave da minha casa, ele está falando para mim que a autoridade sobre aquele lugar que ele está me dando a chave é minha. E se eu for um louco varrido, eu faço o que ele quiser. E quando ele chegar, ele vai encontrar a casa dele virada de cabeça para baixo. Afinal de contas, ele deu a chave para quem? Para mim. E se eu for um louco, eu faço loucura. Quando a autoridade da cidade, ela entrega a chave na mão de uma potestade que é zombeteira e louca, vocês acham que a cidade fica como? Entenda. Eu, querido, eu vou falar por mim. Dos pastores que nós temos aqui na igreja, eu posso falar por mim, que eu sou o menos espiritual dos quatro. Eu não sou aquele que vê, não sou. Eu confesso o meu pecado só pro Rogério. Eu não sou o mais espiritual dos quatro. Mas, queridos, o carnaval é algo tão latente, algo tão latejante aos nossos olhos, que é impossível nós negarmos a influência do diabo nessa situação. É impossível lermos o que diz os livros de história e negarmos a esfera espiritual negativa que rege esse lugar. É impossível vermos, por exemplo, um sujeito rodando em frente a uma bateria, vestido de branco, com a roupa listrada, e não ver naquela situação ali uma potestade regendo aquela situação. Como eu disse anteriormente, não é necessário discernimento espiritual, porque no carnaval não tem nada escondido. É tudo exposto. É tudo colocado aos meus e aos seus olhos. Está tudo colocado diariamente nos nossos olhos, mas parece que durante o carnaval não se tem mais vergonha de assumir o seu caráter negativo e o mundo espiritual ganha um contorno verossímil. É algo que fica latente aos nossos olhos, é algo que nós conseguimos ver, nós conseguimos praticamente pegar. E o Espírito Santo de Deus faz uma pergunta simples
para mim e para você nessa noite. Durante esse período de carnaval, quem é que nós vamos escolher? Durante esse período de carnaval, nós escolheremos a quem para servir. Nós faremos a diferença de que maneira? Nós faremos o que para contornar a diferença para aquilo que vai assolar o nosso estado de uma maneira tão forte? Eu poderia falar que vai assolar o nosso estado de maneira sobrenatural, mas não é de maneira sobrenatural. Nós, se chegarmos na sacada do nosso prédio, ou se ligarmos a nossa televisão, nós vamos ver de maneira natural a figura do ser humano sendo subvertida aos nossos olhos. Nós vamos acompanhar pessoas se degradando gratuitamente. E aí o Espírito Santo nos pergunta: a quem nós serviremos no carnaval? A palavra de Deus nos garante que eu e você, nós somos sal da terra e luz do mundo. A palavra de Deus nos garante que nós somos uma cidade que faz a diferença, que nós somos uma lamparina que brilha. E entenda bem que eu não estou falando aqui de ir na Disney e abraçar o Mickey, não. Eu estou falando de algo que é muito mais pesado do que isso. Eu estou falando de algo que é verdadeiramente pesado e que é verdadeiramente denso nas nossas vidas. Porque não é necessário, não é preciso uma vida de consagração, é apenas necessário uma intimidade, ainda que por menor que seja, com Deus, para que nós, quando andamos na rua, venhamos a sentir a diferença no ar que respiramos. Esses dias eu tive a oportunidade de ir num determinado local e passar por uma determinada situação que eu falei com a minha esposa o seguinte: olha, naquele lugar a opressão era tão forte que existia quase a possibilidade de pegarmos a opressão no ar e demonstrarmos um para os outros. A nossa cidade, ela fica permeada disso tudo. E eu entendo que nessa noite eu estou diante de uma plateia, estou diante de pessoas que vieram buscar o Espírito Santo de Deus, porque têm o desejo de fazer a diferença nesse carnaval. Eu entendo que tem pessoas que aqui estão que são inconformadas com essa situação. Eu entendo que tem pessoas que aqui estão que não se conformam com a realidade que invade a nossa cidade. Eu entendo que tem pessoas que aqui estão que entendem que nós servimos a um Deus maior e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu entendo que existe um povo que aqui está, que não escolheu a servir a potestados e principados, que resolveu sim levantar suas mãos aos céus e falar: eu sou sal da terra, eu sou luz no mundo, eu vou fazer a diferença nesse carnaval. E eu creio que as minhas orações vão fazer a diferença, porque eu creio que um dia essa cidade que é chamada de cidade do carnaval, um dia será chamada de cidade de Cristo, lugar onde o Espírito Santo reina, lugar onde os cultos são entoados e o Espírito Santo é derramado, lugar onde a cura é feita, porque através da nossa postura, através da nossa fé, existe uma realidade que pode ser mudada sim, através das suas orações, através do seu jejum, porque entenda, você foi levantado para fazer a diferença, e não para ser mais um que anda nessa cidade como um zumbi, cultuando a outros deuses, dando vazão à carne. Não, você é um ser espiritual, você é um ser batizado pelo Espírito Santo, você é um ser que ouve a voz do Espírito, e que está disposto a fazer a diferença para que o Espírito Santo de Deus e o reino de Deus venha a progredir na nossa cidade. Eu não sei se você crê nessa palavra, mas eu quero te convidar nessa noite a levantar a sua voz, a dar glória para o Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, e fazer aquilo que nós podemos fazer, que é adorar ao Cordeiro, enquanto muitos estão se rendendo ao reino das trevas na nossa cidade. Existe uma cidade que é refúgio, e essa cidade não é o irmão que está à sua esquerda nem à sua direita, é você que é a cidade de refúgio, é você que é o lugar que vai interceder, é você que é o lugar que vai buscar contemplar a face de Jesus Cristo para fazer a diferença nesse lugar. Existe algo separado para você e para mim nesse carnaval. Uma cidade que é colocada no alto de um monte, ela está ali o tempo todo. Eu espero que ninguém aqui tenha a brilhante ideia de ir evangelizar no bloco.
É melhor ficar orando em casa. Deixa eu te dar uma dica que vale ouro. Tá arriscado você ir pro bloco e voltar cheio de purpurina. Fique em casa, globeleza, porque o negócio é complicado. Uma cidade colocada no alto do monte, ela serve de refúgio para os desesperados. Ela serve de lugar onde os perdidos a procuram. Não é a cidade que sai para buscar as pessoas que buscam a cidade. Porque os perdidos, quando eles se dão conta de que estão perdidos, eles precisam de um lugar de refúgio. Os perdidos, quando vislumbram a situação deles de semi-mortos, eles vão procurar o hospital onde existe vida. E esse lugar onde existe vida é onde o Espírito Santo de Deus habita. E o Espírito Santo de Deus habita onde, queridos? Eu quero te convidar a dar um tapa no seu peito com muita força e falar assim, ó, o Espírito Santo habita aqui dentro de mim. É nesse lugar que as pessoas vão buscar, o aflito vai buscar refrigério, o aflito vai buscar uma oração. Quando ele tiver consciência, quando a ficha cair, quando aquela semente que eu joguei germinar no coração dele, ele vai ver que a cidade onde a luz brilha está morando aqui dentro de mim e vai me procurar, e eu receberei nessa cidade com um abraço, de braços abertos, porque a graça e a misericórdia de Deus alcança todos nessa cidade. A graça e a misericórdia de Deus tem os portões abertos para aqueles que precisam e anseiam. Entenda que nesse momento eles estarão fazendo aquilo que eles bem querem, mas quando eles abrirem os olhos e estiverem os olhos descortinados acerca de quanto tempo eles serviram à morte, eles vão se lembrar que existe uma cidade onde a vida reina. Eles vão se lembrar que existe uma cidade onde o Espírito mora, e eles vão procurar aquele lugar onde lá eles encontram refrigério, refúgio e fortaleza, e esse lugar está guardado aí dentro do seu coração com o Espírito Santo de Deus. Quando os perdidos vierem até você buscando afago, buscando conforto, não feche a porta na cara daquele que precisa de tanto de Deus. Não deixe do lado de fora da cidade de refúgio aqueles que por um momento tiveram ali um momento sim de carnalidade servindo a carne. Abra a porta do seu coração para que eles possam ser apresentados pelo Espírito Santo de Deus. Se de repente você precisa que algo fique na sua lembrança, lembre-se disso. Você tem uma cidade dentro do seu peito que os perdidos procurarão, e é seu papel abrir a porta para que os perdidos possam adentrar e conhecer o Espírito Santo de Deus, porque os perdidos vão procurar essa cidade. Os perdidos vão procurar essa cidade dita na palavra de Deus, que está situada no alto do monte. Eles vão procurar, porque em algum momento eles vão ver. E você sendo uma lamparina, entenda que uma lamparina, quando acende, uma luz, quando se acende na escuridão, não existe briga entre luz e trevas. Não existe guerra, não existe nada contra, não existe nada que seja rival da luz. Porque se aqui estivesse tudo escuro e nós acendêssemos a luz não precisaria começar a empurrar as trevas para fora, falando, me dê licença, sai do meu caminho, e existiria uma luta. Não é assim que acontece. Quando nós acendemos a luz invade o ambiente, aquele lugar que estava escuro passa a ter claridade, porque a luz, ela não é mais forte do que as trevas, ela faz com que as trevas batem em retirada, que as trevas se retirem, porque não existe força capaz de resistir à luz, porque não existe embate de força. A luz, quando invade o ambiente, ela simplesmente toma conta daquele lugar e vai fazendo a diferença. E a palavra de Deus nos diz que nós somos uma lamparina, que nós devemos brilhar, que nós devemos fazer a diferença, que nós devemos invadir os lugares onde existe tristeza, onde existe escuridão, porque o Espírito de Deus, o Pai, Ele habita dentro de nós. E quando nós fazemos isso, quando nós fazemos a diferença onde nós estamos, não é para louvor da nossa glória, pelo contrário, é para glorificar aquele que nos resgatou um dia, que fez a diferença nas nossas vidas, é para exaltar ao reino de Deus que está estabelecido nos céus, mas que também está estabelecido dentro de nós, que nós possamos ser assim como essa lamparina, que nós venhamos a brilhar fazendo a diferença, porque existe um Deus que acendeu um fogo dentro do nosso coração, que acendeu um fogo purificador, que hoje, quando nós olhamos para os perdidos e aqueles que andam, nós conseguimos olhar e ver uma vida perdida, um zumbi que caminha com os olhos secos sem saber para onde vai. Que nós possamos brilhar a luz dentro de nós, que não é a nossa luz, é uma luz do Espírito Santo de Deus, que
foi concedida a nós por empréstimo da graça maravilhosa de Cristo, e que eles possam ver as boas obras do Pai através das nossas vidas. Eu não sei se você tem um Espírito Santo que vive dentro de você, eu não sei se você é uma cidade ou uma lamparina, mas aqueles que desejam e anseiam fazer a diferença, eu te convido nessa noite, erga as suas duas mãos para os céus e exalte ao Cordeiro Santo, que te deu uma nova oportunidade. E queridos, deixa eu te falar uma coisa, não é aqui para vangloriar nem nada, mas teve um certo ano, deixa eu contar um testemunho rápido, que o pai do amigo meu faleceu, no meio do carnaval. E aí ele foi enterrado por sua vez, agora eu não vou falar com você, vou falar só com a Célia, Rogério, contigo eu já falei. O pai do garoto foi enterrado naquele cemitério que é do lado do Sambódromo, como é que é o nome? Catumbi. O pai do menino morreu no carnaval, no dia do desfile, e foi enterrado ali do lado do Sambódromo. Eu tive que ir a pé daqui até lá e voltar a pé de lá até aqui. E eu tive a oportunidade de passar pelo meio do bloco que tinha na Riachuelo, passei por meio de um monte de bloco. Eu ainda não era pastor, passei pelo Vale da Sombra da Morte, e acredito que naquele dia a unção tenha sido liberada sobre a minha vida. Mas no caminho que eu vim andando, era gente fazendo polidense em poste, era o pessoal virando garrafa de cachaça. Eu falei, meu Deus do céu, era mendigo na rua. Eu falei, eu não sei quem é mendigo, eu não sei quem é fulião, eu não sei o que é festa, eu não sei quem é ladrão, não sei quem está roubando, quem está festejando, eu não sei quem é a polícia, eu não sei quem é nada. E eu parei e falei, como é que alguém se diverte no meio disso? Dentro da minha cabeça, para eu poder me divertir, tem que ter um mínimo. Eu hoje em dia, quando vou numa festa que o som está muito alto, eu não consigo conversar, eu já reclamo. Imagina no meio do bloco um furdúncio, cara. Você olhar para aqui e falar, meu Deus do céu, esse lugar está fedendo. Esse lugar está fedendo. Como é que uma pessoa consegue se divertir num lugar desse? É preciso, queridos, estar muito cego. É preciso estar distante de Deus de uma forma que você não consegue ver que você, na verdade, você quando acha que está se divertindo, você está rolando na lama junto com porcos. E queridos, quando eu passei por aquela situação ali, que eu olhei aquele furdúncio, eu não tive orgulho. Eu não fiquei assim, tipo, eu saí disso aí tudo. Eu fiquei olhando e fiquei pensando, meu Deus do céu, o que falta para essas pessoas verem? Que elas precisam de Jesus Cristo. Queridos, o que falta de repente para aquelas pessoas que, queridos, ficam se preparando o ano inteiro? Eu não sei quanto tempo, eu acho que uma escola de samba, ela desfila 1h30, 1h20, mas o tempo que uma pessoa leva para passar de um lugar, de uma porta a outra, deve ser o quê? 10, 15 minutos. A pessoa se prepara um ano inteiro, a pessoa envenena o corpo, a pessoa malha e faz isso, faz aquilo, puxa cabelo, faz não sei o que, bota glitter, não sei o que lá, para ficar 10 minutos andando de um lado para o outro. E não tem geladeira em casa. O que falta, queridos? O que falta é que as pessoas tenham as escamas arrancadas dos olhos. O que falta para essas pessoas é terem uma unção do Espírito Santo sobre a vida delas e conhecerem aquele que é o Senhor e Salvador da vida delas. Quando eu estava aqui falando da situação do bloco, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração o nome de uma pessoa que você falou, meu Deus do céu, fulano vai estar no... Quantos aqui pensaram em alguém? Você que pensou em alguém, existe algo entregue nas suas mãos nessa noite da parte do Espírito Santo de Deus. Durante o carnaval, o seu dever de casa vai ser interceder por essa pessoa. Vai ser colocar em oração a vida dessa pessoa para que ela possa ter os olhos descortinados. Porque eu creio que de repente através da sua oração o Espírito Santo de Deus possa visitá-la. Pode ser na hora, pode ser depois, e ela pode parar e olhar e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa barca se eu não vou para Niterói? Eu creio na súplica dos santos. Eu creio na união da igreja a fim de mudar histórias. Eu creio que nós que somos o sal da terra e a luz do mundo, eu posso ouvir um amém por conta disso?
temos poder para mudar a história, não só da nossa vida, mas da história dos outros. Você fala assim, eu tenho poder para mudar a história de ninguém? Na verdade, poder você não tem, mas você conhece o Deus do céu que é capaz de mudar a história, que você, quando dobra os seus joelhos e usa o nome de Jesus Cristo, existe algo no céu que começa a acontecer, porque o Espírito Santo que habita dentro de você, através de gemidos inexprimíveis, faz você orar e alcançar ao coração do Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Eu quero te convidar, a você que de repente pensou em alguém durante essa pregação, a se colocar de pé, para que nós possamos orar, para que Deus faça a diferença nessa vida dessas pessoas, para que Deus possa resgatá-la, porque fazer a diferença, ser sal da terra e luz do mundo, não é pegar a Bíblia, ir lá na rua e tacar na cabeça do arlequim Não é. Fazer a diferença é através das nossas orações, queridos. É através da nossa postura, queridos. É através do nosso testemunho de vida. E eu quero te convidar sim a dar a mão para esse irmão que está do seu lado, porque nós vamos orar mais uma vez para que Deus mude a história da nossa cidade, para que Deus possa fazer a diferença através das nossas vidas nessa cidade. Porque, Senhor, Deus, guarda de Israel, eis aqui o teu povo, Pai. Nós queremos orar diante da tua presença, Pai, pedindo da tua graça, da tua misericórdia sobre essa cidade, Senhor, sobre tudo que será feito nesse lugar, Pai, sobre, Senhor, sacrifícios que serão entoados, sobre, Senhor, consagrações que já foram feitas. Pai querido, Deus amado, tem misericórdia da nossa cidade como sendo palco disso tudo que vai acontecer. Meu Deus querido, nós sabemos, Pai, que existe algo arquitetado, que existe algo feito. Nós sabemos, Pai, que existe, Senhor, toda uma artimanha que já foi trilhada, mas nós cremos num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós cremos num Deus, Pai, que se deu em sacrifício na cruz do Calvário, e nós cremos no poder do nome de Jesus, e é nesse nome que nós pedimos nessa noite, que o Senhor visite, Pai, aquele parente tão distante, Pai, que o Senhor visite, Pai, aquele que está afastado do teu reino, que o Senhor visite, Deus, aquele, Pai, que anseia, que carece de uma conversão, que Deus Todo-Poderoso precisa do toque do teu Espírito, Pai, para que seja encontrado pelo teu Espírito Santo de Deus. Pai querido, Deus amado, trabalha na vida daquele nosso parente que está tão distante, Pai, trabalha na vida daquele que anseia, que carece por um toque seu. Pai querido, Deus amado, nós queremos te pedir agora, Senhor, pela vida desse irmão que está à minha direita. Trabalha na vida dele, trabalha na vida dela, para que ela possa ser sal nessa terra, para que ela possa ser luz nesse mundo, para que ela possa ser lugar de refúgio, para que ela possa ser lugar, Senhor, onde as pessoas encontrem o teu Espírito Santo, para que ela seja lugar, Pai, aonde a tua unção esteja estabelecida. Deus querido, Pai amado, que ela possa ter palavras de amor, que ela possa ter, Pai, palavras, Senhor, que convertam, palavras que atraiam para o teu reino, para o teu Espírito Santo de Deus, Pai, que ela possa, Deus, que ele possa, Pai, ter a unção do teu Espírito Santo para fazer a diferença. Nós queremos te apresentar a vida desse irmão que está à minha esquerda, Pai. Deus querido, Deus amado, trabalha na saúde, trabalha, Senhor, o sustentando, o guardando de todo o mal, o deixando longe, Senhor, daquilo que não provém de ti, Pai, para que ele possa ter a comunhão, Pai, a comunhão guardada com o teu reino, para que ele possa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, estar com os ouvidos abertos para o teu santo reino, Pai. E Deus Todo-Poderoso, vai quebrando cadeias, Pai, vai abrindo portas, Senhor, vai quebrando toda a consagração e todo o trabalho para louvor da tua glória, Deus. Solte a mão do seu irmão, erga ela aos céus, comece a agradecer ao Cordeiro Santo de Deus que um dia abriu os seus olhos, te tirou desse lugar, te colocou em um lugar de honra, num lugar, Deus querido, Pai amado, onde nós possamos nos achegar na tua presença e ser chamados de filho. Deus querido, Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, porque hoje eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque o Senhor me deu uma nova chance, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, me limpou do pecado. O Senhor, Pai Todo-Poderoso, me lavou. O Senhor colocou vestes limpas, um anel no meu dedo, uma sandália nos meus pés, trocou a minha roupa, Senhor, me tirou daquele lugar onde eu estava, e hoje, Deus Todo-Poderoso, o Senhor me recebe na sala do trono e me chama de filho, Pai. Deus querido, o Senhor, Pai, jogou no mar do esquecimento tudo aquilo que foi feito, e hoje em dia, Pai, eu consigo ver tudo aquilo, Pai, que tem sido feito na minha cidade. Eu consigo ver, Deus, que existe algo de sobrenatural nessa festa. Eu consigo ver que essa festa não pertence mais a mim, eu não pertenço a ela, porque eu pertenço ao Deus que é vivo, que está em pé no trono e que me ouve as minhas orações, que abre os lábios para me abençoar.
Deus querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida. E eu te peço, Pai, que os mesmos seja feito, Pai, na vida daqueles que me cercam, que ainda não te tem como Senhor e Salvador. Eu quero, Deus, colocar a vida de cada pessoa que está aqui, a minha vida, Pai, para que o Senhor cubra com teu sangue, livrando de toda retaliação, de todo mal, de todo plano arquitetado pelo inimigo, Pai, e que nós possamos, Pai, ter dias de paz nessa cidade mediante a tudo que será feito, porque o guarda de Israel é que tem nos guardado nesses dias, Pai. Nós vamos transitar, nós iremos e voltaremos debaixo da tua graça e debaixo da tua misericórdia, porque o Senhor é um Deus vivo que tem nos guardado, Pai. Que nós possamos ser sal nessa terra, luz nesse mundo, fazer a diferença na vida dos nossos familiares e que Deus, que eles possam ver, Pai, a diferença nas nossas vidas e que queiram, Pai, naquilo que nós temos guardado no nosso peito, que é o Espírito Santo de Deus, Pai. Trabalha nas nossas vidas, Senhor, para que nós possamos ser, Pai, a cidade onde as pessoas irão buscar, Senhor, refúgio de todo mal e de tudo aquilo, Senhor, que não pertence a Ti, Pai. E Deus Todo-Poderoso, agora que nós vamos voltar para casa, que nós possamos fazer a diferença desde já, Pai, ministrando na unção do Teu Espírito Santo, Pai, colocando em prática o amor do Teu reino, Pai. Nos despede debaixo da Tua segurança, Senhor, nos livra de todo mal e nos faz chegar em casa debaixo da tua presença, Pai, e que nós possamos, Deus, influenciar aqueles que nos cercam de acordo com o teu reino, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão, abençoe a vida dele, em nome de Jesus.